Olá, boa noite. Mais uma vez nós estamos reunidos aqui no nosso humilde lar para estudar a Palavra de Deus. E você já deve ter percebido que nós começamos hoje com alguns minutos de antecedência, porque eu quero começar com uma oração. Mas antes eu vou pedir a Lolo que dê uma viradinha assim no celular para mim lá, Lolo, do lado de lá. Vira um pouquinho mais, só para centralizar, eu te falo quando estiver ok, tá bom? Vai lá. Elica, vai anotando aí para eu comentar o pessoal à medida que for chegando. Vai virando aqui, não, só o celular. Isso. Já vi que o Claudemir já chegou aí. Não é assim, minha filha. Olha a mão do papai, ó. É isso. Não, para cá, isso. Contrário. Mais, vai virando. Laís, boa noite. Não, Lolo. Olha a mão do papai, Lolo. Isso, para baixo. Vira para baixo. Isso, mais um pouquinho. Mais, aí. Agora tá ótimo. Tá bom sim, obrigado, Lolo. Laís, o Claudemir. Tem mais alguém, Lica? Fala para mim quem é, para eu cumprimentar. E eu vou começar com uma oração e quero que você faça comigo. Oração que, nesse momento, nos transporta para uma realidade que tem trazido muitas preocupações para todos nós, tá bom? Então é uma oração de súplica. Diz assim, ó, é um cântico muito conhecido, tá? Então canta comigo. Lolo, me ajuda, tá bom? Senhor, vem restaurar nossa nação. Senhor, vem derramar a tua bênção. Que ao invés da idolatria possam te buscar. Senhor, a esta gente vem transformar. Sara, Senhor, a nossa terra. Sara, Senhor, a nossa terra. Sara, Senhor, nossa nação. Que todos venham te buscar, que todos venham te adorar. Vem restaurar, ó Deus, nossa nação. Povo que invoca o teu nome, povo que invoca o teu nome, levanta nesta hora um clamor. Queremos ver liberto este nosso país, desejamos ver este povo feliz. Sara, Senhor, a nossa terra. Sara, Senhor, a nossa terra. Sara, Senhor, nossa nação. Que todos venham te buscar, que todos venham te adorar. Vem restaurar, ó Deus, nossa nação. Sara, Senhor, a nossa terra. Sara, Senhor, a nossa terra. Sara, Senhor, nossa nação. E que todos venham te buscar, que todos venham te adorar. Vem restaurar, ó Deus, nossa nação. E que todos venham te buscar, e que todos venham te buscar, que todos venham te adorar. Vem restaurar, ó Deus, nossa nação. Vem restaurar, ó Deus, nossa nação. Vem restaurar, ó Deus, nossa nação. Esta é uma oração necessária, não é? Nós estamos vendo dias muito difíceis, muito delicados e precisamos nos colocar diante de Deus e suplicar que Ele tenha misericórdia do nosso povo, da nossa nação. Dias melhores esperamos, cremos e é onde vir, não é?
Então vamos seguir nesta oração e é a que vamos fazer agora, neste momento, quando aquele relógio meu ali marca 7 horas da noite. Então eu quero cumprimentar os irmãos que já chegaram aí, o Celso, Couto, o Ronieres, deixa eu ver quem está aqui que a Lilica já anotou, o Claudemir, a Laíse, o Macedo, a minha sogra Dona Luzia, o Pedro, que foi minha ovelha lá em Itanhaém, está em São Paulo, a Dona Zilda, a Neire, Dona Irene, a Rose e o Vitor, que já chegaram. Muito bem, pontualíssimos. Deus abençoe vocês. Vamos falar com Deus, meus irmãos, vamos? Senhor nosso Deus e amantíssimo Pai, nós damos-te graças por este momento muito precioso, muito importante, em que nós podemos, Senhor Deus, parar tudo que nós temos feito para nos concentrar na Tua Palavra. A distância entre ouvir e conhecer intelectualmente a Tua Palavra e a prática pode ser muito grande. Então nós pedimos a Tua ajuda, nós imploramos pelo Teu socorro e pedimos, ó Deus, que a nossa mente esteja livre, desimpedida de qualquer preocupação e pensamento que não nos transportem para esta comunhão tão preciosa e tão necessária à nossa vida. Um dia, Senhor Deus, de alegria, um dia de tristeza, um dia de muitas lutas, de muitas ocupações, mas independente do que quer que seja, Senhor, um momento para nos aquietarmos diante de Ti. Tem misericórdia de nós, fala o nosso coração. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós vamos, meus irmãos, ao versículo que nos foi conferido esta semana. Eu aproveito para cumprimentar aí a Gabi, que já chegou. Quem mais, Lololírica? A Joaninha, a Nair, o seu João Costa, o diácono Noel, a Sidoc, espero que a Elaine esteja melhor, viu, Noel? E a Ariane também, tá bom? E, bom, quem mais, minha filha? Mais ninguém. Então tá bom, daqui a pouco a gente vai falando mais aí, alguém que for chegando, tá bom, gente? Não durma, não cochile, fique comigo a gente vai até as 8h30, se Deus quiser. Talvez até, quem sabe, um pouco antes disso, porque hoje nós vamos trabalhar apenas o final de um estudo que nós começamos na quinta-feira passada. E vamos terminar hoje, se Deus quiser, tá bom? Mas antes, eu quero ver quem está aí afiado com... A Lolo falou a epístola. A Lilica falou o capítulo. Quem pode falar o versículo? A Kátia Félix, boa noite. Tiago 4:16. Vamos ver. Será que é? Não é não. Não é não. Eu preciso encostar o violão aí. Não deixa ele no seu nome, minha filha, tá? Eu vou precisar dele para tocar o hino daqui a pouquinho, tá bom? Oi. Lica, calma. Calma, minha filha. Tiago 4. E o versículo, já que ninguém me socorreu, eu vou achar aqui agora. O Macedo está afiado, é isso aí. Versículo 6. Então, é a parte B, que é a boa noite, Dona Zilda. Bem-vinda. A parte B é a parte que nós gostaríamos de enfatizar, mas nós vamos ler o versículo todo, tá bom? Então, antes, ele dá maior graça, pelo que diz, segunda parte do versículo, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago? 4:16. Não, 6. 6. Tiago 4:6, não é? Então, novamente, você é capaz de falar sem olhar na sua Bíblia? Hein? Então, vamos lá. A parte B é muito conhecida, então é fácil, né? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas aí nós vamos ver a primeira parte, que já não é tão conhecida. Antes, porque é a continuação
dos versículos anteriores, né? Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então é isso aí. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Beth, boa noite. E a dona Alvina também, espero que ela esteja melhor, viu? Hoje está um pouco mais fácil para mim, porque se você quer participar, escreve aí, porque eu estou conseguindo ler o seu comentário. Fica muito mais fácil, porque eu estou gravando de frente para mim. Então fica mais fácil assim, tá? Então qualquer coisa que você colocar no momento, na hora, não vou deixar de escapar se eu não estiver concentrado aqui, viu? Então quer perguntar, quer falar alguma coisa? Então escreve aí e eu vou responder dentro do possível, tá bom? A Lílica vê, se você não conseguiu se eu não vir, a Alicia vê. Obrigado, Lolo, pela lembrança. Pessoal, tem um hino que eu gostaria de cantar com vocês, que está no Novo Cântico, que tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje, viu? E ele fala de amor. A Lilica vai postar aí nos comentários para que vocês possam acompanhar. É um hino muito lindo, muito conhecido, e ele diz assim: qual é o adorno desta vida? Outro dia eu perguntei para Lulu o que é um adorno. Adorno é aquilo que torna mais belo, né? Que torna mais mais belo, que enfeita, que embeleza, não é? Bom, se torna mais belo, embeleza, não é? Qual é o adorno desta vida? É o amor. A alegria é concedida pelo amor. Não se torna maldizente, é paciente, é benigno, não se ufana. Com suspeitas não se alcança o verdadeiro amor. Onde houver desconfiança, ai do amor. Mostremos lealdade combatendo a falsidade que destrói este amor. A falsidade destrói o amor. Não te irrites, mas tolera com amor. Tudo sofre, tudo espera pelo amor. O caminho excelente, ao segui-lo, ou seja, ao seguir o amor, o crente vence numa vida de amor. Ah, cristão, ao teu vizinho, mostra amor. Mostra amor. O valor não é mesquinho deste amor. O valor deste amor não é mesquinho. Supremo Deus nos ama. Cristo para os céus nos chama. Onde reina este amor. Vamos lá então? Qual adorno desta vida é o amor, é o amor. A alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente, nem se ufana este amor. Com suspeitas não se alcança vero amor, vero amor. Onde houver desconfiança, ai do amor, ai do amor. Pois mostremos lealdade, combatendo a falsidade, combatendo a falsidade que destrói este amor. Não te irrites, mas tolera com amor, com amor. Tudo sofre, tudo espera pelo amor, pelo amor. O caminho excelente, ao segui-lo
vence o crente, ao segui-lo vence o crente, numa vida de amor. Ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho desse amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para os céus nos chama, Cristo para os céus nos chama, onde reina este amor. É isso aí. Falar de amor é muito fácil. A palavra amor pode estar na boca de todo mundo, não é? Mas, como eu disse no início, pensar é uma coisa, falar é outra coisa, praticar é outra muito diferente, não é? Muito bem, nós vamos ao texto básico que nós usamos lá na quinta-feira passada para iniciar esta série de estudos, que está baseado em Mateus, o texto básico está em Mateus 6. E nós vamos ler o versículo 43, Mateus 5, desculpe, 43 e 44. Diz assim, bom, vamos até o 48, que é o que nós temos lido até agora. Não é? Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Eu ainda quero ler, li no domingo, mas não abordei. Hoje sim nós vamos falar sobre o que está aqui no capítulo 6 de Lucas. Então, Mateus, Marcos, Lucas. Versículo 27 diz assim, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa levar a túnica, dá a todo o que te pede. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós. Abre o nosso entendimento e o nosso coração para falar, ó Deus, sobre a Tua palavra com responsabilidade e com compromisso, Senhor. Perdoa as nossas iniquidades. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas limitações. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós já vimos até aqui algumas coisas muito importantes sobre como Deus... Bom, como chegamos até Mateus, este contexto complicado, a ponto de Jesus dizer assim, vocês ouviram? Vocês foram ensinados assim? Eu, porém... vos digo, né? Então nós vimos, para chegar até aqui, nós demos uma abordada, nós demos uma pincelada sobre a ira de Deus manifesta no Velho Testamento, certo? Falamos sobre como Deus ordenou o seu povo a que entrasse em terras de nações pagãs e ordenou que eles fossem eliminados para que o povo, seu povo, o povo de Israel, tomasse, possuísse a terra.
Falamos sobre os salmos imprecatórios também, dizendo que Deus, aqui o salmista ali, ora para que Deus elimine os seus inimigos. E aí nós falamos que uma interpretação equivocada destas passagens pode ter contribuído para os fariseus e os escribas chegarem a essas conclusões heréticas, equivocadas, deturpadas e ensinassem o povo de maneira errada. Falamos que essa hipótese existe sob o entendimento de Martin Lloyd Jones, que nós temos acompanhado, um raciocínio que nós temos acompanhado. Bom, falamos que em nenhum momento, na palavra de Deus, em lugar nenhum, Deus ordenou que nós odiássemos alguém. E que nós levássemos qualquer demanda para o âmbito pessoal e então fizéssemos crescer no coração qualquer tipo de mágoa, de ressentimento, porque isso destruiria a nós mesmos. E falamos e citamos o exemplo de Davi, que teve por inimigo Saul, terrível inimigo Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Davi que teve por inimigo seu próprio filho e que não teve no coração o desejo de que esses homens fossem destruídos por causa do seu sofrimento e da sua dor. Não. Pelo contrário, quando Davi sabe da morte de Saul e também do seu filho Absalão, seus inimigos, Davi lamenta e chora. E jejua, inclusive no caso de Absalão, jejua e ora, porque sente a morte do seu filho. Agora, depois de ter visto essas coisas, e claro, Deus tem poder para ordenar, por exemplo, que seu povo, no caso do Velho Testamento, entrasse e eliminasse os seus inimigos. E até determinasse que eles não contraíssem núpcias com os povos estrangeiros, porque com o casamento viriam práticas adúlteras, práticas idólatras, uma série de práticas que viriam com eles, e Deus não queria que fosse assim. Israel não deu ouvidos, Israel contraiu núpcias com mulheres de outras nações, e o resultado disso foi o cativeiro babilônico, porque isso evoluiu numa série de práticas que, inclusive, levaram reis a cair e, por sua vez, levaram o povo a pecar contra Deus, o que acabou desembocando no cativeiro babilônico, que durou 70 anos. E quando eles voltaram, aí aconteceu aqueles, depois do último profeta Malaquias ter falado no Velho Testamento, aconteceram aqueles 400 anos onde Deus ficou em silêncio. Deus resolveu não falar. Foram 400 anos muito difíceis, porque até ali o povo estava tão acostumado em ouvir os profetas, mas não dava confiança. O povo atentava para a voz de Deus quando Deus manifestava a sua ira. Eles tinham medo da morte, tinham medo da mão pesada de Deus, e aí naquela hora eles falam, não, nós vamos fazer, nós vamos mudar, vamos obedecer. Estão lembrados que isso aconteceu lá quando os espias voltaram de olhar a terra que Deus havia prometido? E aí os 10 disseram assim, não dá para entrar. Deus já havia dito para eles irem, mas os 10 voltaram inflamando o povo, dizendo assim, não, aquela terra, gigantes vivem lá, é impossível dominar. Nós somos como que gafanhotos diante deles. Josué e Calebe mantiveram a sua confiança em Deus. Falaram, vamos, Deus nos deu a terra por possessão. Vamos, confiaram. E então eles quiseram apedrejar Moisés. Estão lembrados? Nós fizemos esse estudo aqui. E quando eles disseram, não dá, nós não conseguimos, Deus então resolveu falar assim, por causa desta atitude, por causa desta incredulidade, então vocês não vão entrar na terra. Quando eles viram o veredito que Deus deu, falando que eles caminhariam por 40 anos, que foram 40 dias o tempo que eles observaram a terra. Deus disse, vocês observaram durante 40 dias, então durante 40 anos, vocês que saíram do Egito com idade militar, com mais, é claro que não está lá, mas a gente sabe que é isto, né? Porque eram os homens contados, eram estes, acima de 20 anos. Mais de 600 mil homens, só homens, acima de 20 anos.
Deus disse, vocês não vão entrar. Quando Deus deu o veredito, ele falou, não, agora nós vamos entrar. Deus disse, não vão. E eles ainda tentaram entrar. Mas Deus já havia dito que não daria mais a terra. Aqueles homens não. Disse assim, vocês vão ficar prostrados no deserto. Então aqui, mais uma vez, o povo de Israel volta do cativeiro babilônico, mas nem por isso volta temente a Deus, obediente a Deus. Não encontram mais o templo para orar, não encontram mais o templo para oferecer sacrifícios a Deus, porque ele havia sido destruído e nunca mais foi reconstruído, e Deus decide ficar em silêncio por 400 anos. Aí surgem os fariseus, surgem os escribas, quer dizer, os escribas já haviam, né? Surgem os saduceus, a seita dos essênios também surge nessa época aí. E eles então começam a ensinar como eles achavam. Eles olhavam e falavam assim, olha, Deus disse assim, que nós devemos amar ao próximo, mas nós devemos odiar o inimigo. Jesus disse, não, vocês ouviram isto? Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo e rogai pelos que vos perseguem, não é? Amarás lá no versículo 44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Uma razão simples. Por quê? Porque eles são bons? Não, são inimigos. São inimigos. Versículo 45 diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Então, nós ficamos no segundo ponto falando sobre alguns princípios básicos. E elencamos alguns, perguntamos o que é que está envolvido nesta instrução. Jesus está ensinando que a nossa conduta deve ser controlada e governada por Deus. É o que Jesus está ensinando, porque o homem natural não consegue obedecer a Deus. Não. Por natureza, qualquer um vai dizer sim, impossível. Não é possível. Tem tanta gente que me odeia, tem tantos inimigos, tem tanta gente que fala mal de mim, e às vezes eu nem fiz qualquer coisa ruim, estão falando mal de mim. Eu não quero saber de pessoas assim. Eu quero distância. Bom, outros até chegam a pensar o pior, não é? Eu quero que fulano vá para o inferno, né? Seja condenado. Bom, mas Jesus diz que Deus não abençoa apenas aqueles que se julgam bons, ou que a gente fala, puxa, mas fulano é tão gentil, tão educado, tão gente boa, tão amigo. Não, Deus não abençoa só gente assim. Ele faz vir o seu sol sobre maus e bons, faz vir a chuva sobre justos e injustos. É o que Jesus diz. Então nós vimos no domingo, como é que Deus faz isto? Ele se deixa governar pelo seu absoluto e excelso, insondável, indescritível amor, desinteressado amor. Nós amamos quando nós temos alguma resposta, não é assim? Nós amamos muito quando nós achamos que nós somos muito amados. Que pequenez da nossa parte, que insignificante é o nosso amor, porque ele acaba sendo interesseiro. Então, nós precisamos lembrar que este amor de Deus aí não é o que algumas pessoas pensam. Muitas pessoas acham que este amor vai salvar todo mundo. Não. Não é isto, não é? Muita gente que foi condenada, que se perdeu, viveu. Quer uma bênção maravilhosa, como o dom de poder viver, viajar, desfrutar da vida, ter saúde, ser bem remunerado, adquirir patrimônio, se enriquecer no mundo, e entretanto nem por isso quer dizer que a pessoa está salva. Então, o que é que levou Deus a tomar a atitude de mandar o sol, fazer o sol brilhar, mandar a chuva? Então, repito, não é outra coisa senão o fato de Deus ser essencialmente amor. Deus não se baseia no que eu faço, no que eu digo, nas coisas que têm a ver com as minhas qualidades para dizer eu vou te abençoar porque você é. Não, nunca foi assim e nunca será. Ele faz isto porque, repito, ele é essencialmente amor. Então este é o amor que nós também, isso deve ficar muito claro, este é um amor que nós devemos manifestar
a todas as pessoas. Então, outro fator importante que nós vimos no domingo passado é que o crente deve desligar-se de si mesmo, esvaziar-se de si. É uma tarefa muito difícil, porque negar a mim é muito complicado. Deixar de fazer a vontade do outro não é tão difícil, mas deixar de fazer a minha vontade, isso é um desafio. Só que esse tipo de comportamento gera atitudes invejosas, faz com que uma pessoa seja extremamente sensível e que ela potencialize problemas que estão diante de seus olhos, se tornando egoísta, se tornando como um juiz e julgando e condenando todo mundo que peca. E todo mundo peca. Então vai sentar-se num trono e vai condenar. Todo mundo é pecador, então vai condenar todo mundo. Não importa se no coração haja arrependimento, atitude para mudar, não importa. Ele está magoado. Ela está ressentida, então vai condenar. E é uma atitude rápida, intempestiva e que não faz bem a ninguém, começando por aquele que condena. O crente, meus irmãos, o cristão, foi separado do mundo mal e foi posto num lugar à parte, posto num nível incomparavelmente elevado, superior, porque ele pertence a um reino diferente. Jesus está dizendo, você é filho do Pai Celeste? Está aqui, versículo 45. Você é filho do Pai Celeste? Então, lá no 48, ele coloca em termos de ordenança, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, uma das coisas mais terríveis que tem acontecido nos dias de hoje é que a vida de muita gente tem sido regida muito pela opinião do século, da sociedade. Como as pessoas pensam? Um amor interesseiro, amizade interesseira. Eu lamento muito quando vejo as minhas filhas já procurarem na escola alguém que lhes dê atenção, lhes dê valor, né? Aquele grupinho ali que de repente bate palmas, mas é tudo interesseiro. É difícil, desde cedo, você encontrar alguém que ame incondicionalmente. Ama porque existe amor no seu coração. Então, Cristo diz, que eu vou repetir o que está escrito, né? Por Lloyd Jones, ele diz, você precisa desvencilhar-se deste condicionamento. Eu só vou amar e vou gostar de quem me ama e de quem gosta de mim. O seu amor deve tornar-se tal que você não é mais controlado e dirigido por aquilo que as pessoas falam. Ah, eu acho você muito legal, fulano. Você é muito simpático. Você é muito bom. Ah, porque tem muita gente que não é como você. Ah, eu já conheci muita gente que está na sua posição. Mas você é um pastor muito legal. Ou você é um patrão muito legal. Ou você é um gerente muito legal. Seja lá que profissão, que lugar que você ocupa. Ah, eu já conheci muita gente que faz as mesmas coisas que você, mas do jeito que você faz. É bom ouvir elogios, é claro que é, eu não estou dizendo que não é. Mas depender deles e continuar baseado neles e pensar que a voz deste povo é a voz de Deus é um engano, é um engodo. Porque na realidade a voz de Deus é muito solitária. E se nós pararmos para ouvir Deus, em vez de ouvir o povo, provavelmente nós vamos ouvir ecos, porque a palavra de Deus não é popular, assim como a voz de Deus não é popular. Então, Lloyd Jones diz, a sua vida precisa ser controlada por um novo princípio dentro de você mesmo, um princípio marcado pelo amor. Então, no momento em que nós tomamos essa nova atitude, então aí é que nós vamos ser capacitados a ver as pessoas de outra maneira. São pecadores? São, é verdade. Mas eu terei misericórdia, as tratarei com graça, por favor. Eu não vou esperar que elas me retribuam gentileza com gentileza e amor com amor. Vou continuar amando. Vai ser mais difícil, é claro que vai ser. Não é muito mais difícil. Amar as pessoas quando elas me odeiam,
Vai ser muito difícil, mas isso não será impossível. Lá do alto, Deus já tem feito isto. Deus olha para o mundo todo e vê todo tipo de pecado, mas ele vê que Satanás é a grande figura por trás do pecado que os homens vêm cometendo. E não é que Deus olha para o homem e diz assim, ele é tadinho, coitado do homem, não. Mas Deus não vai reter a graça comum por causa do pecado que habita no ser humano. Vai continuar habitando em mim, vai continuar habitando em você, vai continuar habitando em todos nós até o último dia da nossa vida. Se a graça e a misericórdia não reger a nossa vida, vejam lá no capítulo 5, logo no início das bem-aventuranças, no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles é que alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? Subentende? Estado de miséria. Quem merece de Deus amor e perdão? Graça. Ninguém merece. Mas Deus não só estende a misericórdia a nós, como nos faz misericordiosos. Deus ocupa-se com este homem. Por isso disse Jesus, ele faz o sol brilhar sobre o homem, igualmente enviando a chuva também sobre ele. Por qual razão você e eu deveríamos agir desta maneira? Não porque nós estamos interessados em transformar as pessoas em nossas amigas. Cuidado com isto. Nós não tratamos as pessoas bem porque nós queremos que elas nos amem. Seria bom se isso acontecesse, claro, ficaria menos difícil, não é? Mas as pessoas erram. E mesmo as pessoas que me amam e me fazem bem, elas vão tropeçar em algum momento. Então o meu amor não pode depender do que as pessoas fazem, do que elas dizem, do que elas são, porque qualquer ser humano, em qualquer momento, vai tropeçar, seja no que diz, no que deixou de falar, no que faz, no que deixou de fazer, qualquer ser humano. Por que nós devemos agir desta maneira? Porque é o nosso dever. É o nosso dever transmitir o amor de Deus. É isto que Jesus diz no versículo 48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Como então nós podemos manifestar este amor de Deus? Porque o amor não se vê, não é? Nós vemos o amor através de atitudes, correto? Como não se vê a fé. Então Deus nos mostra de que maneira isso deve ser feito no texto de Lucas, que nós lemos aqui, texto paralelo. Então, se você não acompanhou lá no começo, ainda tem a oportunidade. Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro evangelho, no capítulo 6, Jesus diz como manifestar o amor ao inimigo. Bendizei aos que vos maldizem. Ora, eles falam mal de mim. E Jesus está dizendo, fale bem dele. Fale bem deles. Eles me difamam, eles me caluniam. Jesus diz assim, quando você estiver em família, quando você estiver na roda dos amigos mais próximos, dá o troco, fala mal. Falar mal não é demonstração de amor. Falar mal é demonstração de um coração rançoso. Falar mal é típico da velha natureza, aquela que nos faz tropeçar. Falar mal não é resposta que se dá como resultado de ter um coração amoroso. Não. Falar mal é resultado de um coração caído, magoado, ressentido. E por isso Jesus diz aqui, é ordem, é mandamento, bendizei aos que vos maldizem. Falem bem dos que falam mal de vocês. Difícil. Para a velha natureza é impossível. Mas para a nova, e só nova, já é regenerada, transformada pelo poder de Deus, só ela é capaz de falar bem daqueles que falam mal de nós. Só ela é capaz de bem dizer aqueles que falam mal, não é? É o que está aí.
Então, amai os vossos inimigos, versículo 27. É que eu coloquei uma coisa antes da outra, né? Bem dizer o que vos maldizem, está no versículo 28. Bem dizer o que vos maldizem. Então, é uma forma de mostrar que nós amamos o inimigo. É uma forma. Uma linguagem mais simples é assim: respondam com palavras gentis as palavras amargas. Quando as pessoas nos dizem coisas duras e grosseiras, nós estamos tendentes a replicar à altura. É muito difícil você ouvir ofensas. Quando pessoas são inimigas, elas se revelam inimigas e falam coisas duras e grosseiras, é triste, dói, coração sofre. Mas é muito pior quando você ouve de alguém que diz assim: não, eu amo você, mas te humilha, pisa, é difícil, é muito difícil, mas a nova natureza se entristece quando você responde com a mesma moeda. E alguns ainda contam vantagem, né? Diz: eu dei o troco, eu paguei com a mesma moeda. Então, desse modo, nós nos colocamos no mesmo nível de pessoas imaturas que não aprenderam a ter moderação no que fala. A nossa regra deve ser nós usarmos de palavras bondosas, ao invés de usarmos de palavras amargas, condenatórias. Então, Jesus prossegue, meus irmãos, nos dizendo como é que nós amamos o inimigo. Aí ele diz, que aqui foi posto de maneira contrária, mas ele coloca no versículo 27 de Lucas, Lucas 6. Fazei o bem aos que vos odeiam. Fazer o bem. Essas palavras estão apontando para atitudes que são boas, em troca de atitudes maldosas. Fulano me processou. Fulano fez um boletim de ocorrência e mandou a polícia me prender. Já aconteceu com você? De alguém chamar a polícia para você? Comigo já. Já aconteceu. O que você vai fazer? Você vai guardar no coração isto com muita tristeza e pesar e vai odiar a pessoa? Não. Não. Jesus está dizendo: faça o bem àqueles que te odeiam, ou que odeia você. Então, quando alguém estiver mostrado realmente desprezador e cruel para conosco, nós não devemos retribuir da mesma maneira. Antes, convém reagir com atos de benevolência. Benevolência. Alguém dizer: pastor, o senhor está vendo um outro mundo, uma outra realidade. É verdade. Se você estiver pensando assim, concorda, é isso mesmo. Porque nós não somos desse mundo. Jesus disse a Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Eu não sou daqui. E todos aqueles que seguem a Jesus acabam vivendo uma vida muito estranha para o mundo. E aos olhos de muitos cristãos, isto que nós estamos falando hoje parece estar muito longe, né? Então, em último lugar, Jesus não parou por aí falando: olha, se alguém falou mal de você, fala bem dele. Se alguém fez mal para você, faça bem a ele. Jesus ainda diz mais: orai pelos que vos caluniam. Ore por aqueles que inventam maldades contra vocês. Orem. Está no versículo 28 de Lucas 6. Orai pelos que vos caluniam. Claro que Jesus vai além, não é? Porque ele diz lá no 29, é o que te bate numa face, oferece também a outra. Se ele te obrigar a tirar a capa, deixa também a túnica. Dá a todo o que te pede. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Então, tudo quanto quereis que os outros vos façam, assim fazei vós também a eles. Então, em último lugar, Jesus está acrescentando aqui exatamente isso. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ora, se você não consegue falar bem de quem fala mal de você, se você não consegue
fazer bem ao que te faz mal ou que fez mal a você. Comece orando, pelo menos. Ora por eles. Porque isso qualquer um pode fazer, não é? Feche os olhos, seu cantinho. No momento que você pode se distrair com qualquer coisa, feche os olhos, assenta na sua cama, dobra os seus joelhos diante da sua cama, sei lá, deitado mesmo. Começa a falar com Deus, Senhor, tem misericórdia do fulano, Beltrano. Faz isso agora mesmo, pensamento. Ele me fez muito mal, ela me fez muito mal, falou coisas que me machucaram muito, Senhor. Estou falando de inimigos, hein, gente? Estou falando de inimigos, hein? Ora e pede a Deus, tem misericórdia de fulano de tal que me persegue, que vive falando coisas a meu respeito que não condizem com a verdade. Eu não sou assim. Pecador eu sou, claro que sou. Quem é que vai negar uma coisa desta? Mas eu não sou esse monstro que fulano está pintando, que fulano está espalhando por aí. Não, o Senhor sabe, porque o Senhor conhece o meu coração. Não vamos tentar maquiar a verdade diante de Deus, porque Ele sabe quem nós somos. Mas, em vez de falar de nós na oração, aí você para e diz assim, Senhor, olha para o fulano de tal, abençoe a sua vida, sua família, seus filhos, seu cônjuge, seu trabalho. Tem misericórdia, Senhor, sustenta e favorece. Faz com que a pessoa consiga enxergar a tua graça, tua misericórdia. Então, ao invés de nós nos tornarmos amargos e duros, ao invés de nós reagirmos de acordo com os impulsos do eu, do ego, como quem quer recuperar o terreno perdido, não, eu quero ver justiça, eu quero fazer justiça. Então, nós precisamos lembrar que quanto a todas as coisas que nós vivemos no mundo, todas elas estão debaixo do crivo de Deus e diante de Deus. Ninguém é melhor do que Deus para ver tudo o que está acontecendo conosco, com as pessoas, tudo o que está acontecendo no mundo. Então, o melhor a fazer aqui é prostrados e entregar-lhe as nossas causas, com um coração caracterizado pelo seu amor incondicional. É de acordo com essa norma que nós devemos testar a nós mesmos. Vamos fazer esse teste conosco. Faça a pergunta a você mesmo. Eu tenho o costume de orar por aquelas pessoas que me perseguem, que falam mal de mim, que fazem mal a mim, que me tratam com desdém? Ou não? Eu oro por aqueles que eu gosto. Eu me lembro de orar por aquele, ai, coitadinho, ai, tá sofrendo tanto, ai, fulano não merece isto. Como não merece? O que é que nós merecemos como pecadores que nós somos? Só coisa boa? Porque Deus pensa diferente. Por merecimento, nós receberíamos hoje e agora a condenação eterna. Se nós recebemos de Deus coisas boas, não é por mérito nosso. Então, você pede a Deus, pergunto, né? Que Ele tenha misericórdia e compaixão daqueles que se revelam seus inimigos. Você pede a Deus que Ele abra os olhos das suas almas, né? Antes que seja tarde demais, antes que eles todos vão parar na condenação eterna. Você se sente profundamente interessado na conversão dessas pessoas? Repito, não está em foco a mera simpatia. Está em foco o amor pelos nossos inimigos, pelas pessoas que nos odeiam. É isto que está em foco. O que Deus nos manda aqui não é que nós amemos uma pessoa e tratemos como se nós gostássemos dela. Não é isto não. Deus não está mandando andar com o inimigo, fazer o que o inimigo faz, falar como o inimigo. Não. No amor está envolvido mais do que tentar ser simpático. Não. Deus está mandando que nós amemos porque em nós habita o amor de Deus, imparcial, incondicional, um amor indescritível, que pode me levar a dar a vida pelo meu inimigo, seja ele quem for. Eu estou pronto para fazer isto?
Dar a vida por quem gosta de mim é fácil. Bom, não sei. Às vezes nem por quem gosta de nós estamos prontos a dar a própria vida, não é? Então, se nós descobrirmos que nós não gostamos de alguém, precisamos fazer, segundo Jesus, todo esforço para ter condições de amar esse alguém. Ao mesmo tempo em que nós reprovamos o que esse alguém faz. Jesus viveu assim. Ele amou e curou pessoas que sequer voltaram para agradecer. Está lembrado dos 10 leprosos? Você está lembrado que 9 não voltaram para glorificar a Deus e agradecer a Jesus Cristo? Meus irmãos, este é o amor que nós devemos ao nosso próximo, ao nosso inimigo. O amor é ativo, há muitos exemplos na Bíblia. Então, um deles é aquela parábola do samaritano. Bom, alguns dizem, parábola do bom samaritano. Nós evitamos usar o bom, porque de bom não existe nenhum homem. Paulo diz isso em Romanos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Deus, olhando dos céus à terra, não viu um justo. Não há quem busque a Deus. Então é o samaritano. E aí alguém perguntou, quem é o meu próximo? Jesus conta então a parábola do samaritano. Porque o samaritano era inimigo, os samaritanos eram inimigos dos judeus. E aí passou um judeu sacerdote de longe daquele judeu que havia sido assaltado, que havia apanhado, que estava caído, ferido. Passou o fariseu, né, de largo, e eles olharam de longe e nem tocaram porque acharam que ele estava morto. E a lei dizia que não deveria tocar no morto. Mas veio o samaritano, não veio o levita, desculpa, falei fariseu. Veio o levita, passou longe, veio o sacerdote, passou longe, e todos eram judeus. Mas veio o samaritano, que era inimigo dos judeus, e aí pegou aquele homem, viu que ele estava vivo, colocou sobre o seu animal e o levou até a hospedaria e pagou para que ele fosse cuidado. Eram inimigos dos judeus. Nós temos muito a aprender com esta parábola. Amai aos vossos inimigos, mesmo que isso signifique, para os outros pode parecer que você está sendo tolo, você está orando. Você não maldiz, você bendiz. Você não calunia, você faz o bem para aquele que faz o mal a você. Então, este é o mandamento ensinado por Jesus. Fazei o bem aos que vos odeiam. Cristo não apenas ensinou, como deu exemplo. Então, nós lembramos no domingo à noite, não é? Das palavras de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Você está lembrado do que eles fizeram a Jesus em um só dia? Desde aquela noite em que Jesus foi orar no Getsemane? Você está lembrado? Da maneira como maltrataram? Jesus não pregou os olhos, Jesus não pôde dormir. Jesus foi maltratado, cuspiram nele. Jesus foi açoitado, arrancaram sangue de Jesus cruelmente. E agora crucificaram, atravessaram com os cravos as mãos e os pés de Jesus. E ele olha para aquela multidão cheia de ódio por ele e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, Pedro nos ensina, nós falamos aqui, a seguir o mesmo modelo. Ele escreve lá na primeira epístola, no capítulo 2, do versículo 20 ao 23, eu vou ler para vocês. Lê, se você puder escrever, então põe lá, tá, minha filha? 1 de Pedro 2, 21 a 23. Pedro diz assim, porquanto, então vou repetir, para ele poder anotar aqui, ó. 1 de Pedro 2, 21 a 23. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. 21 a 23? 21 a 23. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, diferente de mim, diferente de nós. Jesus não cometeu pecado,
nem dolo algum se achou na sua boca. Entretanto, Pedro diz, quando ele era ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Não dizia, você vai ver, hein? Você vai ver o que Deus vai fazer com você. Não. Jesus entregava-se àquele que julga retamente. Paulo, seguindo este mesmo ensino, a princípio, né? Lá em Romanos 12, 20, se mais alguém quiser ajudar a Lilica aí, pode escrever também, tá? Todos podem participar aqui. Paulo diz em Romanos 12, 20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Então, consideremos aí o exemplo que foi citado no domingo passado de Estevão, não é? Quando ele estava sendo apedrejado até a morte por inimigos insensatos e cruéis. As palavras de Estevão foram, Senhor, não lhes imputes este pecado. Estevão conseguiu chegar a este nível elevado a que nós nos referimos agora. Qual é o nível? Em que nível você está? Você está amando como Deus ama este mundo pecaminoso? É assim que você se enxerga? É assim que você vê? Ou você é aquele tipo que ora, ama, fala muito bem das pessoas que te elogiam, que gostam, te dão presente no dia de aniversário, que escrevem para você coisas lindas, como você estava lindo, como você é lindo, como você é linda, como você é simpático, que palavras. Você ora e fala bem dessas pessoas, onde está a vantagem aí? Não sou eu que pergunto, é Jesus que faz essa pergunta no Sermão do Monte. Que vantagem existe se você falar bem daqueles que gostam de você? Quer que eu repita? Quer que eu lembre das palavras? Está aqui, né? Versículo 46. Se amardes os que vos amam, qual é a recompensa? Os publicanos não fazem a mesma coisa? Se saudardes os vossos irmãos, qual é a vantagem? O que é que você está fazendo demais? Os gentios também não fazem a mesma coisa? Isso é jogar confetes, ficar trocando confetes. Deus não quer isto. Deus não se agrada disto. Prova que você ama. Como? Bem dizendo os que falam mal de você, os que caluniam, fazendo o bem, orando por eles. Prova que o seu amor é incondicional, que o amor que está no seu coração é divino. Então eu concluo, meus irmãos, perguntando, nós somos assim? Difícil? Duro esse discurso, não é? Esse ensinamento se destina a cada um de nós e nós podemos afirmar que nós temos condições de agir desta maneira. Sabe por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Se nós falhamos em mais esta área da nossa vida, então nós sabe o que nós temos que fazer? Buscar arrependimento diante de Deus como reconhecimento de que nós estamos deixando de fazer o que é dever, o que nos qualifica como legítimos seguidores de Cristo, o que mostra que nós somos de verdade filhos de Deus. Se todos nós começássemos a amar desta maneira, se nós fizéssemos como Cristo nos ensina, e Lloyd Jones está dizendo, Lloyd Jones está perguntando isso aqui, viu gente? Estou terminando com as perguntas que ele faz no seu livro, Sermão do Monte. Se todos nós começássemos a amar desta maneira, se nós fizéssemos como Cristo ensina, quem sabe o que poderia acontecer pelo mundo inteiro? Esta é a pergunta que ele fez há muitos anos. E a pergunta ecoa. Vamos tentar fazer isto? Vamos tentar amar os nossos inimigos? Deus nos habilitou a fazer isto. Deus nos deu exemplo de como fazer isto. Então eu termino
com as palavras registradas em Lucas. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, e então sereis semelhantes ao vosso Pai Celestial. Talvez você vai perguntar assim, quem é que já chamou a polícia para o pastor, hein? Alguns estão me acompanhando, sabem, mas não precisa ficar preocupado e curioso não, viu? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Chamar a polícia quando você está muito bem intencionado e fazendo o bem. Fazendo o bem. E agora é hora de amar, de bendizer, de orar por essas pessoas que nos perseguem e que não querem o nosso bem. Que Deus, por misericórdia e graça, nos ajude e nos abençoe. Vamos fazer uma oração para encerrar esta reflexão de hoje. Vamos orar? Senhor Deus, é muito complicado falar sobre o amor direcionado para quem nos odeia, para quem nos persegue. Mas o Senhor habita em nós. O Senhor nos amou quando nós éramos inimigos. O Senhor não nos amou porque nós queríamos, desejávamos fazer a Tua vontade. Nós não fazemos. E vamos continuar não fazendo até o último dia da nossa vida. E se o Senhor olhar para o nosso pecado, então o Senhor não nos premiará com amor, não. O Senhor nos premiará com a condenação, porque a Tua palavra diz que este é o salário do pecado, é a morte. Mas obrigado porque Tua graça nos envolve, a Tua misericórdia é muito grande. E se nós julgamos que nós somos alvos da Tua misericórdia, então ajuda-nos a mostrar misericórdia para com as outras pessoas. Ajuda-nos, Senhor. E assim nós provaremos a todos os outros, inclusive, principalmente aos nossos inimigos, que nós somos de fato e de verdade Teus filhos, regenerados, feitos novas criaturas. Nós rogamos que o Senhor nos ajude, novas criaturas. Tem misericórdia de nós. E ajuda-nos, Pai, a irmos além das palavras, que as nossas atitudes demonstrem quem realmente nós somos. Que o Senhor nos conceda uma noite tranquila, uma noite feliz. Ajuda-nos a refletir, ó Deus, a pensar mais, falar menos, a agir mais, ó Deus, e a ter menos retórica, menos palavras, que o nosso exemplo fale muito mais alto. Nós imploramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então eu rogo, meus irmãos, a Deus que nos abençoe, que nos ajude, que Ele faça de nós, meus irmãos, esta criatura maravilhosa, mostrando que nós estamos aprendendo a amar aqueles que nos odeiam. Então eu quero despedir-me aqui de todos que caminharam comigo até agora, Celso Couto, Claudemir, Laíse, o Macedo, o Ronieres, a minha sogra Luzia, o Pedro, a dona Zilda, a dona Maria de Jesus, a Neire, a dona Irene, a Rose, o Victor, dona Dulce, seu Nilson, Joaninha, Gabi, a Joaninha e o Lafayette, viu? Não pode esquecer de pouco não, viu, Lica? Noel e a família, Sidoca, Elaine, melhoras aí, a Elaine, a Cátia, a Félix, a Beth, a Dona Alvina, já falei, Dona Maria, Nair Pereira e o seu João Costa, Dona Maria Xavier, Ruth Leia Lopes, quanto tempo? Deus abençoe a sua vida, Ruth Leia. Estamos sabendo sobre os fatos, né? Que ocorrem, as perdas que a gente vai sofrendo, que Deus console os corações aí enlutados, né, diante das perdas. Eu me refiro a Santo Amaro, os irmãos lá de Santo Amaro, que perderam mais um de seus membros, né? A nossa irmã Alzira. Deus abençoe a Ivete, Deus abençoe a Adeli, a Renata Cardoso, o Ideraldo, a dona Marta e o seu Joel, a Wanda e o Paulo. Deus abençoe a Laura Ivete. E tem mais gente aí que não falou boa noite, então
não dá para eu mencionar o seu nome aqui, não é? Mas, se Deus quiser, domingo, se você não tiver compromisso, é óbvio, com a sua igreja, às 9 horas da manhã, nós estaremos de volta, tá bom? Então eu vou pedir a Lilica que pelo lado de lá, Lilica, você clique ali em concluir, e aí nós nos veremos novamente domingo, se o Senhor nos permitir. Amai aos vossos inimigos e rogai pelos que vos perseguem. Até breve, se Deus quiser.